Olá, queridos Haris Cairene, como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 2, da lição que fala sobre a Santíssima Trindade. Lição 2, para dia 11 de janeiro, o Deus Pai. Primeira lição, tratamos sobre a questão já da Trindade, histórico, contexto e tal. Mas a minha pergunta para você é: quem é Deus para você? Você só tem a imagem de Deus como Pai? O que significa Deus Pai? Essa e outras perguntas nós vamos falar aqui nesta lição. Texto em classe, Mateus 11, 25 ao 27, João 14, do 6 ao 11. Palavras-chave: Deus, Pai, identidade. Então, já na palavra-chave, a gente já está delineando aqui a questão de Deus como Pai. Introdução. A revelação de Deus como Pai ocupa um lugar central na fé cristã e encontra sua expressão mais clara no ensino e na pessoa de Jesus Cristo. Nos textos de Mateus 11, 25 ao 27, João 14, 6 ao 11, o Pai não é apresentado como uma abstração filosófica, mas como uma pessoa que se revela, age e se dá a conhecer. O termo grego pater indica não apenas origem, mas relação, autoridade e cuidado. A identidade do Deus Pai é conhecida no contexto da revelação trinitária, na qual Pai, Filho e Espírito se distinguem sem divisão da essência, o Sia. Gente, Deus como Pai é, na verdade, o ponto central da nossa fé cristã, porque a gente vai entender que até no hebraico, Av, a palavra pai no hebraico é Av. E aí você também tem o aramaico lá no Novo Testamento, Abba, pai. Desculpa, gente. Que daí vem a palavra Av também. Então, esse termo, ele vai indicar essa relação de autoridade e cuidado, ou seja, essa é a ideia do Deus Pai que nós temos, e ela só pode ter sido dada a conhecer, que eu acho interessante essa frase que diz que Deus, ou seja, ele se dá a conhecer por meio de Jesus Cristo. Ninguém saberia, na realidade, a essência, a pessoa do Pai, sem a revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a verdadeira revelação do Deus Pai. Primeira grande seção, a identidade de Deus, o Pai. Primeira subseção, o Pai é o único Deus verdadeiro. Em Mateus 11, 25, Jesus se dirige a Deus como Pater Criatura nu Caetesgeis, Pai, Senhor do céu e da terra. Pater, que no caso ali parece ser, né? Claro que é também, um vocativo, o Kyrie também, né? Pai, Senhor do céu e da terra. Porque aqui é uma oração. Em Mateus 11, 28 é uma oração. Reconhecendo-o como soberano absoluto. A confissão do Pai como o único Deus verdadeiro ecoa a tradição bíblica do monoteísmo, porque você está vendo aqui Pai, Senhor do céu e da terra. Então, essa confissão vai concordar com toda a ideia do Antigo Testamento do monoteísmo. Agora, o interessante na Trindade é que esse monoteísmo comporta o plural, ou seja, é um Deus, mas em três pessoas. Agora aprofundada pela revelação do Filho, como eu estou sempre falando desde a primeira lição. No Filho, a partir do Filho, que essa revelação do Pai se aprofunda. No Novo Testamento, essa verdade é reafirmada em textos como João 17,3, onde o Pai é chamado de monos, aletnós theós,
o único verdadeiro Deus, destacando sua unicidade e veracidade, em contraste com as falsas divindades. E aí você tem o mundo, eu estou dentro do contexto bíblico, você tem a questão dos deuses do Egito, os babilônicos, os assírios, o panteão grego, né? Temos lá Olímpia, você tem o Olimpo, melhor dizendo, você tem as outras denominações, as outras religiões, você tem, mas aí agora nós temos o islamismo, é monoteísta, mas é um monoteísmo que é pregado por um profeta, anunciado por um profeta que não tem tanta substância, nem tanta essência como o Deus que nós servimos. Então, no Novo Testamento, a gente vai ter essa confirmação, essa ratificação, quando o próprio Jesus diz: Ó, monos aletinós teós, ou seja, o único verdadeiro Deus, o mono que significa um, né? O único, um verdadeiro Deus, que vai dar essa ideia. O Pai é a fonte da divindade, é a segunda subseção. Teologicamente, o Pai é compreendido como o arqué ou arré, isto é, a fonte ou princípio dentro da Trindade, porque é princípio. Eu lembro que eu falei na outra aula sobre a gente entender a distinção de cada pessoa da Trindade a partir da processão e da missão. Então, o Pai, ele não procede de ninguém, que é o que está aqui, ele é princípio. E o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então a gente vai ver a distinção. O Pai envia, mas não é enviado. O Filho é enviado e envia. O Espírito Santo é enviado, mas não envia ninguém. Então você vai ver que cada um tem a sua missão, cada um tem a sua processão. Quem procede, do que procede e quem é enviado e por que é enviado. Então, isto é a fonte do princípio da Trindade, não em sentido temporal ou hierárquico, porque não tem como a gente fazer aqui uma subordinação, porque isso é um outro pecado, isso é um outro erro. O arqué aqui não está ligado ao sentido temporal ou à hierarquia. O Pai não é maior do que o Filho e do que o Espírito Santo, porque não podemos fazer essa subordinação. O Filho é subordinado ao Pai, o Espírito é subordinado ao Filho e ao Pai. Então, isso seria um erro na questão da Trindade nós falarmos de subordinação na Trindade, mas relacional, ou seja, a pessoa do Pai com a pessoa do Filho e do Espírito Santo não tem a ver com uma questão hierárquica ou uma questão aí de subordinação, mas uma questão relacional entre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Em Mateus 11, versículo 27, Jesus afirma: Pantamoi paredote, ripotu patrões mu. Tudo me foi entregue por meu Pai. O verbo está aqui numa posição. é, Às vezes a gente esquece que é tanta coisa na cabeça da gente, mas esse verbo possivelmente está aqui no indicativo médio passivo, na voz passiva, ou seja, tudo me foi dado, me foi entregue, porque foi entregue é uma forma passiva, ou seja, eu recebo, mas recebo de alguém. Então, meu Pai, ele me entregou tudo, todas as coisas me foram entregues, indicando que o Pai é aquele de quem procede a revelação e a autoridade, ou seja, o agente é o Deus que está fazendo toda a operação. O agente da passiva é Jesus, é ele que está recebendo a ação, mas a informação não é quem está recebendo, a informação é quem está entregando. Então, quem é que está entregando? É o Pai, que está entregando ao Filho todas as coisas. Tudo foi entregue ao Pai, que vai dar essa ideia de que o Pai é da onde, é dele que procede todas as coisas. É a partir dele que vem a revelação e a autoridade. Essa entrega não implica inferioridade do Filho, mas expressa a comunhão eterna entre as pessoas divinas. Até porque
A própria oração de João 17, eles são um. O próprio Jesus diz: faça com que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Não existe subordinação na Trindade. Não existe um, dois ou três, gente. Precisamos entender isso. O primeiro é o Pai, o segundo é o Filho, o terceiro é o Espírito Santo. Não, não no sentido de subordinação, mas no sentido de relação, relacional. Então, o Pai é aquele que é o princípio de todas as coisas, o Filho é o que recebe do princípio, porque ele é princípio igual ao Pai. O Espírito também recebe, é enviado do Pai e do Filho, porque ele é princípio como o Pai. Por isso, é importante a leitura do credo niceno-constantinopolitano, que vai criar uma abordagem maior sobre a Trindade. Eu vou tentar, numa próxima aula, pegar um paralelo só quando for falar sobre a Trindade do credo de Nicena e de Niceia e o credo niceno-constantinopolitano, para vocês terem uma noção. Terceira subseção, o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Você vê que a própria processão e a própria missão já vai dando a ideia de diferença da pessoa, mas a unidade na essência. A ação do Pai no mundo se dá de modo mediado. Em João 14:10, Jesus declara que "Ropater en emoi menon poieta erga autu". O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, o Pai é estar em Jesus. O Pai faz parte de Jesus. O verbo poiei, de poiel, que significa fazer, indicação contínua, porque está na terceira pessoa do singular, porque o Pai faz. Revelando que as obras do Filho são, ao mesmo tempo, obras do Pai. Observe aqui, eu vou fazer uma análise aqui sintática. Ropater ro en emoi, menon poiai taerga. O Pai que permanece, menon, aqui é um particípio, o Pai que permanece, ou seja, o Pai permanecendo em mim, que pode ser assim também, mas aqui a melhor tradução é essa mesmo, o Pai que permanece em mim, ou seja, o Pai, aquele que permanece em mim, também pode ser traduzido assim, ele é o sujeito da frase. O emoi, ele é um pronome de primeira pessoa singular, que dá a ideia de pronome oblíquo, né? Então, em mim, então, Jesus é o objeto dessa frase. Então, é o Pai que permanece em Jesus e faz as suas obras aonde? Em Jesus, por meio de Jesus. E isso fica evidente por causa da preposição em, que está, que significa no, em, sem movimento, então, ou seja, nele, é dentro dele, é nele. Então, esse verbo, ele indica essa ação contínua, porque ele está no presente, revelando que as obras do Filho são, ao mesmo tempo, obras do Pai. Então, o que Jesus está fazendo é a mesma obra do Pai. Essa dinâmica será plenamente explicitada pela atuação do Espírito Santo, que procede do Pai e testemunha do Filho. Então, olha isso, gente. Processão e missão. Então, a gente vai vendo a processão de quem procede e a missão. Qual é a missão de cada pessoa da Trindade. Segunda grande sessão, o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Mateus 11:25 afirma que o Pai ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Essa palavra é muito repetida no Evangelho de Mateus. O verbo apocalipto indica uma revelação soberana e graciosa, que não depende da capacidade intelectual humana, mas da disposição humana do coração. Lembre-se, a Trindade
Deus pode até ser apreendido pela razão, pela filosofia, mas a Trindade, ela só pode ser apreendida pela revelação de Jesus Cristo. Ninguém consegue alcançar a ideia da Trindade se não for por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base central de toda a nossa fé. O próprio Hebreus diz que ele é o consumador da nossa fé, ele é o autor e o consumador da nossa fé. A revelação do Pai é um ato livre de sua vontade, eudoquia, mostrando que o conhecimento de Deus é dom, não conquista. O que eu e você, gente, conhecemos de Deus, não é porque a gente estuda, não é porque a gente tem conhecimento, é Ele. Ele que se doou, Ele que se deu a conhecer. A gente precisa entender que o que está lá no Salmo 100, e Jesus repete isso, né? Não foram vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós para ser povo meu e ovelha do Cristo. Eu e você só estamos no que estamos porque partiu de Deus. É Ele que fez a primeira ação, é Ele que se doa, é Ele que se deixa conhecer, gente. Então, isso é um dom, não uma conquista. Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos e sejais batizados em nome de Jesus e recebeis o dom do Espírito Santo. Tem a segunda subseção: o Pai se faz conhecer pelo Filho. Em Mateus 11:27, Jesus declara: o 10, epignoskai ton patera ei me rios. Ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. Gente, epignoskai, que é o verbo epignosco, que é conhecer. Então, ninguém conhece o Pai plenamente, porque aí você tem um verbo que ele é um verbo composto de epi com gignosco. Então, ninguém vem ao Pai se não conhecer realmente aí o Filho. O verbo epignosco indica conhecimento pleno, por causa desse epi, profundo e relacional. Lembre-se, gente, que aqui é porque muitos de vocês não conhecem o grego, mas nas três, eu estou usando o mouse aqui, que eu acredito que vocês vão conseguir ver, as três últimas letras do verbo tá aqui, ó, o ômega, o kappa e o sigma. Esse sufixo aqui, gente, significa o que está aqui no próprio termo aqui do significado. É um conhecer, mas um conhecer que não para, é um conhecer constante. Você conhece essas duas letrinhas aqui, significa isso no verbo. Eu conheço, mas não conheço somente agora. Eu conheço. Conforme vai passando, eu vou conhecendo. Então, é uma continuação do conhecimento. Isso revela que o acesso ao Pai é cristológico, gente. O Filho não apenas fala sobre o Pai, mas é o mediador exclusivo de seu conhecimento verdadeiro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ego emi, rorridatóis. Eu sou o caminho. Kaihaletne, eu sou a verdade. Kairidzoe, eu sou a vida. O 10, ninguém, que é o que está aqui, o 10, ninguém. E aqui ninguém conhece plenamente o Pai. Então é necessário a gente ter esse conhecimento de Jesus. É conhecer Jesus. Como eu sempre falo nas minhas aulas, quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai saber quem você é. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai saber quem é o Pai e quem é o Espírito Santo. Terceira subseção: quem vê o Filho, vê o Pai. Em João 14:9, Jesus afirma: Ró, reoráquois, emé, reoráquem, topatera, tom patera. Quem me viu, viu o Pai. O verbo roral, no perfeito, indica uma percepção com efeitos permanentes. Essa afirmação não significa identidade pessoal entre pai e filho, mas unidade essencial. And
que é o que está ali na preposição. De modo que o Filho é a imagem visível do Deus invisível, revelando perfeitamente o caráter do Pai. E essa ideia aqui do verbo roral, porque o verbo roral, ele também tem a ver com oida, que significa saber. Porque na ideia grega, você só sabe se você vê. Porque no aoristo, o verbo roral vai ter a mesma raiz do verbo saber, do verbo oida, que é id. Então, quando eu vejo, eu conheço. Então, eu só conheço a partir do ver. E aqui, como Jesus está falando para os discípulos que estão vendo, eles vão ter essa percepção como feitos permanentes. Tanto é que eles escrevem 40, 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, categórico com tudo aquilo que eles viram. Então, Jesus, gente, é a unidade essencial. Ele é a unidade essencial da Trindade. É a partir dele, que é a imagem visível de Deus, porque a gente só sabe de Deus por causa da encarnação de Jesus. Terceira e última grande sessão: a pessoa de Deus Pai. Atributos incomunicáveis do Pai. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem exclusivamente à natureza divina, como a eternidade, a idiotes, a imutabilidade e a onipotência, a onisciência, onipresença e outras. O Pai é eterno, não criado e existe independentemente de tudo que criou. Ele está fora de toda idade, mas é real. Esses atributos não são compartilhados com a criação, mas revelam a transcendência do Pai como Deus absoluto. Então, como é que eu chego nessa transcendência? A partir da imanência, a partir da encarnação de Jesus. Por causa da encarnação de Jesus, eu consigo alcançar uma questãozinha dessa transcendência que eu vou entender o que é ser eterno, o que é ser imutável, o que é ser onipotente. Segunda subseção: atributos comunicáveis do Pai. Os atributos comunicáveis são aqueles que, embora pertencentes a Deus em plenitude, podem ser refletidos de forma limitada na criatura humana, como o amor, agape, a justiça, de Caiocine, e a misericórdia, Eleos. Em Cristo, esses atributos do Pai tornam-se visíveis e acessíveis, revelando que o Pai não é distante, mas relacional e gracioso. Deus é amor, atributo. O homem não pode amar? Atributo comunicável. Deus é santo, atributo. O homem não pode ser santo? Sede santo porque eu sou santo. Atributo comunicável. Ah, Deus é eterno. O homem é eterno? Não é eterno. Mas Deus permite o homem participar de sua eternidade, pois ele vai dar essa capacidade. Então, de certa forma, até certos atributos que podem, a princípio, ser incomunicável, Deus permite a comunicação para que essa pessoa possa ter eternidade, porque é depois da morte, porque o homem não é eterno, ele é eterno pós-morte, porque Jesus ressuscitará o ser humano. Aí você tem outras questões que fazem desses atributos, porque esses atributos também pertencem à ideia do princípio divino, porque Deus ele tem princípio divino. Então os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, comunicáveis e incomunicáveis pertencem ao princípio de Deus. E o crente, ele pode participar desses atributos. Você tem outros atributos também que são incomunicáveis, como onipresença, onisciência, que somente Deus tem capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente Deus tem a autoridade de saber o que todo mundo pensa ao mesmo tempo. Só Deus tem a capacidade de ver passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Somente Deus. Então esses atributos, eles são incomunicáveis, eles pertencem a Deus. Mas o homem pode ser justo, gente. Quem é que não se corrói com a injustiça? Sabe? Mas o homem pode amar. O homem pode amar a Deus,
o homem pode amar sua família, o homem pode amar o seu próximo, o homem pode amar até o seu inimigo, porque biblicamente o próximo é o inimigo, mas ele pode amar o seu amigo, então são atributos comunicáveis. Então, o homem, ele pode ser justo, o homem pode ser correto, ele pode andar em justiça, sabe? O homem pode ter misericórdia, ele pode ser misericordioso, ele pode sentir a miséria de alguém, de outrem. Então, esses atributos aí em Cristo, que são atributos também do Pai, eles tornam-se aí visíveis e acessíveis. Vão revelar aí que o Pai não é distante, mas é relacional e gracioso, porque Deus, ele comunica a gente seus atributos. Terceira e última seção, os nomes que revelam o Pai. Os nomes divinos expressam aspectos do caráter do Pai. No Novo Testamento, o uso frequente de pater indica intimidade e autoridade, enquanto expressões como pater uranios, Pai celestial, destacam sua transcendência. Então, o Pai, ele tem a sua imanência e a sua transcendência. Imanência, ele é imanente porque ele vem até nós, porque ele desce, ele não fica preso a uma mônada, ele não fica lá no céu, como diz o deísmo, Deus criou e abandonou a sua criação, a criação ficou para lá, não. Deus, ele cria e se relaciona como o Pai. O próprio Jesus na oração, Pai Nosso, que estás no céu, vai falar da sua santidade, vai falar do seu cuidado com a humanidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, cuida da gente. E a gente tem essa ideia no Antigo Testamento, Deus como marido, Deus como pai, né? Porque ele chama Israel de filho, ele trata Israel como filho, ele cuida daquele povo como filho, e isso vai ficando mais evidente quando chega no Novo Testamento, quando o próprio Jesus, ele vai se relacionar com Deus como pai, e ele nos ensina a orar. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Então é para nós orarmos clamando. E o próprio Paulo diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, Abba, Pai. Ou seja, ele já fala e já dá a tradução. Então isso destaca esses dois lados de Deus, a imanência, porque ele vem até nós, e a transcendência, porque ele é celestial, ele é eterno, ele está acima de todas as coisas, mas sabe. Gente, é uma coisa interessante, porque o profeta diz que Deus sabe quantas estrelas existem e ele chama cada uma pelo seu nome, gente. Imagina, olha o cuidado do Pai. Em João 14, o Pai é conhecido não por especulação, mas pela revelação viva com o Filho. Jesus disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. O que mostra que os nomes de Deus são revelacionais, não meramente descritivos. Nosso Deus não está só apenas na questão de descrição, mas na questão da revelação, da relação. Esse é o Deus que nós servimos. Conclusão, gente. A identidade de Deus Pai, conforme revelada nas palavras e obras de Jesus, é profundamente relacional, trinitária e revelacional. O Pai é o único Deus verdadeiro, a fonte da divindade e aquele que age por meio do Filho e do Espírito. Conhecê-lo não é fruto de esforço humano, não é fruto da filosofia, não é fruto de teologias apenas. Conhecê-lo não é fruto de esforço humano, mas de revelação graciosa concedida em Cristo. Assim, a fé cristã confessa o Pai não apenas como Criador soberano, mas como aquele que se deixa conhecer, amar e adorar por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Então ele se relaciona,
ele se revela, ele está no meio de nós, ele pode ser adorado, ele é Criador soberano, ele é Criador e Salvador, ele é misericordioso, ele vem a nós por meio de Jesus e através do Espírito Santo. Então, essa é a pessoa do Pai, aquele que está pronto a amar, a perdoar e a se relacionar conosco. Lembrem-se, Deus jamais quebrará a sua aliança. Quando a aliança é quebrada, é sempre da parte do homem, porque Deus vai sempre continuar amando e mantendo a sua palavra de pé. Deus abençoe. Até a próxima lição. Haris Cairene, siga, compartilhe, comente e curta as nossas aulas lá no nosso canal. Adalberto Teles com 2 L's. Um abraço.